A verdade é sutil, mas não consegue penetrar através das muralhas de erudição e dogmas com que certos homens se protegem. Olha só, a gente percebe o seguinte: a verdade, ela está intimamente relacionada ao autoconhecimento. Elas têm uma relação, verdade e autoconhecimento. Porque essa verdade aqui, ela é uma verdade, como ele fala no pensamento, que não vai bastar apenas o intelecto, porque senão bastaria a erudição para resolver a questão, e não basta. Ela não vai ser uma verdade, mas vai ser uma verdade fundamentada em cima da minha mente, o que eu entendo como sendo verdade. E isso é uma verdade limitada, porque a mente é limitada. As pessoas têm uma ideia de que a mente é limitada. Não, a mente é limitada, ela tem sua limitação. Tem certas coisas que a mente não consegue alcançar. Um exemplo bem simples é a meditação. A mente não consegue transcender e experienciar a meditação. Não é através da mente que você consegue fazer isso. Quando eu falo mente, eu estou me referindo ao intelecto, tá? Que aí estaria relacionado à erudição. E a questão do dogma também é outra questão que ela é importante no contexto da fé, mas não naquela crença obtusa, como é o caso do dogma. Porque quando você vai ver a origem daquele dogma, é uma coisa que historicamente nem faz mais sentido hoje. Eu vejo muitas vezes, sem querer criticar, mas já criticando, porque não tem como não criticar, você vê muitas igrejas que fazem uma pregação do Velho Testamento como se fosse uma coisa cabível no século XXI. Cara, a nossa realidade é outra hoje. Ah, mas ele fala sobre corrupção. Sim, fala sobre vingança também. Está lá no Velho Testamento. Não estou inventando absolutamente nada. Eu não sou nenhum especialista em Bíblia, nem faço questão de ser, até porque nunca serei, porque não é uma coisa que me interessa ser. Então, mas eu vejo esse tipo de coisa lá. Fala de um Deus vingativo, um Deus rancoroso. Cara, é Deus mesmo que está ali? Será que é isso? Então nós somos deuses, então, porque eu vejo o ser humano tendo esse tipo de sentimento, esse tipo de descontrole. Porque você vê o seguinte, a própria raiva, uma coisa que sempre acompanhou a minha vida, não escondo, nunca escondi e jamais esconderei isso, ela é uma força, cara, que se ela for bem usada, cara, ela produz muita coisa boa. Agora, mal usada, cara, vai destruir principalmente o possuidor da raiva, cara. Ela é como se fosse uma toxina. Ela vai destruindo você internamente. Então, como é que você pode imaginar que Deus, sendo perfeição, tem raiva, cara? Que conversa é essa, sabe? Ou então quem escreveu aquilo ali está inventando uma historinha, cara. Essa que é a realidade. E aí, a pergunta que fica é o seguinte: cara, onde é que está escrito, cara, que o homem é superior ou que a mulher tem que ser submissa? Porque a questão da submissão é um ser maior do que o outro, cara. Você vê isso na arte marcial. Pô, fulano, a Cíntia submeteu. Cara, é isso. Você é maior que o outro tecnicamente, por isso que você submeteu o outro, dominou o outro. Agora, que conversa é essa, cara? Isso cabe no século XXI? O pessoal está discutindo aqui que a mulher tem que ter mais espaço dentro do mercado de trabalho e salários melhores, cara. Como é que vai ficar essa história de submissão? Então é uma coisa que não cabe, cara, não tem menor propósito uma coisa dessa. E você vê o seguinte, numa família, que isso é muito comum, pelo menos no Brasil é muito comum, uma família que o chefe da família é uma mulher. Como é que fica essa história? Ela vai ter que arrumar como é que o pessoal chama, marido de aluguel, para ela ser submissa e poder estar comportando isso, sabe? São umas coisas sem propósito, né, cara? Você fica se perguntando mesmo, de onde que esse pessoal tira essas ideias? Então é uma pregação, na minha opinião, vazia. O cara está vendendo o quê? Fumaça. Ele está vendendo isso para as pessoas. E pior de tudo, cinicamente coloca Jesus Cristo, sim, uma boa referência, como estandarte da igreja dele. Mas o discurso é outro, é outra conversa. Não tem nada a ver. Tem a ver sim, não, nós somos melhores que os outros, nós somos mais importantes, nós somos o povo escolhido de Deus. Não sei qual é esse critério para ser povo escolhido de Deus.
Não faço a menor ideia, mas essa arrogância, ela é plantada, semeada e frutificada. Você vê a atitude, muitas vezes, de certos religiosos, cara. Eles acreditam mesmo que são superiores, que são um ser escolhido, e não são, cara. Isso é uma ilusão, é mais uma faceta da mente, você acreditar nisso. Tudo bem que tem a conta do pastor, tem, mas tem a minha conta também. É uma questão de polaridade. Eu falo sempre com as pessoas aqui nas aulas, cara, macumba só pega em quem acredita. Se você não fechar polaridade com a macumba, cara, a macumba não vai fazer nada. Ela vai ser só um ritual, como muitos outros. Então, essa ideia de você se sentir, cara, a pessoa que se sente, ela tem uma predisposição a se sentir superior ao outro. O que mostra, muitas vezes, um processo de insegurança, né? Ela não está muito ciente de quem ela é. Agora vamos voltar no início, o autoconhecimento. Percebe como é que o autoconhecimento vai fazer diferença? E eu não estou falando para ninguém largar a religião de ninguém não, hein? É só você instalar um filtro e você se conhecer, porque olha só, o sacerdote, seja ele de umbanda, quimbanda, candomblé, evangélico, católico, o sacerdote não vai fazer isso por você, não vai, é ilusão. Ele não vai levar você para lugar nenhum. A única coisa que ele vai fazer é tentar inspirar você, é só. Agora o restante é tudo por tua conta, não tem como fazer diferente. Essa que é a realidade. Então as pessoas ficam vendendo fumaça, ilusão, e pior, tem quem compre. Mas por que compra? Porque não tem filtro, não tem uma mente analítica e reflexiva. Porque eu, por exemplo, eu tive um aluno aqui, evangélico. Sabe o que ele falava comigo? Chegava aqui na segunda-feira, perguntava, e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Passou bem o fim de semana? Não, legal, foi legal, tranquilo. Só teve um probleminha, porra, eu fui no culto ontem à noite, porra, o pastor só falou merda, cara. Ele é religioso, mas ele tem filtro. Por que ele falou sobre isso? O pastor muitas vezes falava lá, criticando meditação, criticando isso, criticando budismo, criticando... E detalhe, ele, apesar de ser evangélico, ele vai em retiros budistas. Ele é um cara que ele se permite, tem filtro. Ele vai em retiro budista, ele faz meditação. Então, quer dizer, o pastor, ele fala de uma coisa que ele não sabe, não conhece, não pratica, e ele critica. Diz que é inócuo, que é coisa de Satanás, que não sei o quê, que blá, blá, blá. Entendeu? Se você não tem filtro, você acredita. Você acredita. Então, também tem a tua responsabilidade. Não é só jogar nas costas do sacerdote, sabe? O sacerdote, ele pode falar o que ele quiser. Você tem que ter esse discernimento, parar e analisar. Cabe? Não cabe. Para mim não cabe, ou então não cabe para ninguém essa parada, sabe? Ou então, meu irmão, ó, eu estou em dúvida. Beleza, está em dúvida? Que bom, é ótimo dúvida. Senta e medita. Medita no que o pastor falou. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas pegam o pacote. O pastor entregou o quê? Entregou o pacote? É o pacote que eu tenho que seguir. Acabou. É isso. As pessoas têm essa ideia e acham que estão fazendo um bom negócio. Não estão fazendo. Você tem que analisar, cara, se vale a pena ou não vale. É igual você pegar um empréstimo num banco. Os juros cabem no teu bolso? Ou ele vai te engolir? Na maioria das vezes é o que acontece, não é isso? Por quê? Porque esse padrão das pessoas pegarem o pacote da mão do sacerdote é o mesmo padrão que fecha um negócio ruim para ela com juros exorbitantes. Juros de agiota, vamos botar assim, para facilitar. Juros agiotagem. É isso. E a pessoa carrega aquilo para a vida dela. E tanto um quanto o outro são prejudiciais, vão drenar ela, destruir ela. Um financeiramente e o outro emocionalmente, mentalmente, que até, na minha opinião, é até mais lesivo, né? Entendeu? Porque a parte econômica você depois dá um jeito, sei lá, rever, negocia a dívida. Mas, cara, quando você está mentalmente perturbado, o negócio é complicado. E tem gente que tem medo de tudo, né? Tem medo de tudo, tem medo da própria sombra. Por quê? Porque alguém disse que é para eu ter medo da minha própria sombra. Porque, porra, que loucura é essa, cara? Sabe? É fogo. E a gente está numa época que parece que a venda de fumaça está em escala exponencial, porque tem internet, né? Então essas figuras foram para a internet, meu Deus do céu, é muito estrago. E, cara, eu acho que é isso, eu acho que tem que se defender, né? Tem que tentar analisar para você se defender e não cair nesse tipo de engodo, sabe? Porque a galera gosta de dinheiro, né? Gosta muito de dinheiro, então ele faz de tudo, até vende a própria consciência, dignidade para poder ter dinheiro. Então, complicado. Eu estava até vendo hoje um corte falando sobre um senhor que fez
participou de um evento ontem político, né? E ele falando que a direita brasileira se comporta como prostituta, não sei o que, não sei o que lá. Só que ele é religioso, cara. Ele é religioso e ele vende fumaça para os fiéis, sabe? Aí eu fico me perguntando se aquela frase dele não caberia para ele mesmo, né? É uma autocrítica, né, que ele poderia fazer. O que ele está vendendo, cara? Sabe? Ele se comporta igual, cara. É um vendilhão, Ele até menciona isso na fala dele, é um vendilhão. Pô, fogo, cara. Porque você só não vai cair nessa esparrela se você tiver ética. A ética estiver balizando a tua vida. Do contrário, cara, você cai. Eu vejo isso, sabe aonde? Marketing digital. Os tais gatilhos emocionais, cara, porra, nego promete qualquer coisa ali, cara. Sabe? Tenta passar uma mensagem para você, é enganadora. Esse cara sabe que está enganando. Sabe? Para vender o produto dele, vender o curso, vender qualquer coisa. E, na realidade, eticamente, ele não está correto. Pega você, às vezes, num momento de distração e tudo, você vai e compra um troço que não te interessa, não é bom para você. Então, eu particularmente, acho que isso é inadequado. Então, você vê, é um outro viés, mas não deixa de ser o mesmo tipo de venda de fumaça.